Boa noite, boa noite. Cá estamos nós. Dia 18 de março de 2020. Uma data muito especial. Talvez seja dentre todos, né, para quem essa data é especial. Para mim e para minha mãe. Uma vez que foi o dia que ela teve a experiência inaugural de se tornar mãe, né? Eu sou a filha mais velha e vim com esse legado, né? De fazer com que ela inaugurasse essa experiência da maternidade. Esse é um dia muito especial também para o meu querido Lindomar, que já entrou aqui na live, tá dando tchauzinho para mim, porque hoje também é aniversário do Lindomar, dia 18 de março. Nós nos encontramos, né? E quando nós nos encontramos, olha só quanta coisa já estava preparado pra gente, né? Ele nasceu 3 anos antes de mim e 3 anos depois chego eu na mesma data. São as coincidências extraordinárias. E é interessante, né? Porque, em geral, no dia 18 de março, nós sempre estamos recebendo família, amigos, né? Então, é muito comum que nesse dia, tradicionalmente, a gente saia para passear. Durante o dia a gente vai pra rua, passa o dia fora, vai pro shopping, vai pro cinema e fica ruando o dia inteiro. E à noite a gente abre as portas da casa para receber os familiares e os amigos. E isso tem sido uma experiência muito gostosa. Eu amo comemorar aniversário, amo receber pessoas. Então, quando as duas coisas se juntam, se conectam numa mesma data, nota 10. Mas hoje, dia 18 de março, 19h37, quase 20 horas. O que eu tô fazendo? Eu tô aqui fazendo uma live. Cada época, cada tempo, né? Cada situação com a sua devida circunstância. Eu não sei como você está vivendo aí essa experiência, né? Essa experiência de reclusão, essa experiência de entender que é hora de ficarmos reclusos, é hora de nos cuidarmos, é hora de cuidarmos não só por nós mesmos, pelos nossos próximos, mas nos cuidarmos inclusive por tantos outros que nós nem conhecemos, né? E que o fato de nos colocarmos reclusos, o fato de evitarmos aglomerações, o fato de ficarmos quietinhos dentro de casa, apoia, né? Até aqueles que nós não conhecemos. Então, eu e Lindomar pensamos um pouco sobre como nós queríamos, né, viver essa experiência desse nosso dia 18 e como comemorar uma coisa que faz parte da vida como um todo e a gente pode fazer isso a qualquer dia. Nós optamos de passar esse 18 de março em reclusão, né? Dentro de casa, sem fazer festa, sem sair. É isso aí. Mas sabe, eu não tô triste ou infeliz com isso. Eu acho que isso é um pouco do que os anos de vida nos trazem como possibilidade, né? A possibilidade de sermos sábios, de alcançarmos momentos, né, de reflexão, né? Acho que talvez nos primeiros anos de existência a gente esteja olhando muito para fora e as coisas de fora nos sejam mais importantes ou mais relevantes, mas a gente pode alcançar, né, uma experiência de maior sabedoria. Tem um texto bíblico do qual eu gosto muito, que fala da gente buscar alcançar coração sábio, né? Então, buscar alcançar esse olhar sábio para a vida. E eu tô olhando para esse dia 18 de março aqui, sem receber pessoas, como de costume, sem ter saído para poder ir para o shopping, fazer um monte de farra fora, como de costume. Eu tô olhando para isso com um olhar de sabedoria. Na verdade, quando eu me deitei ontem à noite, quero compartilhar isso com vocês.
Quando eu me deitei ontem à noite, eu estava ansiosa. Não que eu estivesse conscientemente ansiosa. É interessante isso, né? Porque existe aquela ansiedade que você pensa sobre algo e fica ansioso com esse algo. Mas existe aquela ansiedade que é uma base meio hormonal. Você descarrega neurotransmissores no seu organismo de estresse e você nem tem noção do que isso acontece ao longo do dia, do que isso faz ao longo do dia. E o fato é que ontem, quando eu me deitei, eu estava com essa ansiedade de base, meu coração estava batendo um pouco mais forte e eu estava com sono, mas ao mesmo tempo estava com um pouco de dificuldade de desligar, o que não é muito comum. Em geral, eu não tenho esse tipo de reação noturna. Quando eu chego para deitar, eu me desligo, me desconecto com facilidade. Mas nós tivemos uns últimos dias bem desafiadores para nós como família. Foram algumas experiências que exigiram de nós muita resiliência, enfim, né? Não vim aqui para poder contar os dramas dos últimos dias. Mas assim, eu sei que eu tinha, os meus motivos para ter acumulado ao longo desses últimos dias estresse suficiente para deitar ontem à noite com essa ansiedade de base. Mas eu sei que também não tinha a ver só com as questões pessoais que nós vivemos nos últimos dias. Eu sei que tinha a ver também com essa energia que está no ar, né? Nós estamos vivendo um momento em que a energia que está no ar é uma energia pesada, é uma energia densa. Não sei se você está sentindo isso, se isso já chegou aí na tua casa, se isso já chegou perto de você, se isso já bateu na tua porta. É uma energia densa em que de cada 10 palavras que a gente escuta, 8, 9 são palavras de medo, né? É lógico que parte delas são também de precaução, são também palavras importantes, mas boa parte é o toque do terror mesmo, né? E então eu tava assim ontem à noite, eu deitei assim ontem à noite e pensei, poxa vida, amanhã é meu aniversário do Lindomar. Nós ainda não tínhamos decidido 100% como nós viveríamos esse nosso dia de hoje. Nós já havíamos tomado algumas decisões, mas não estava 100% certo de que, por exemplo, nós não receberíamos ninguém à noite. A gente ainda estava ruminando isso. Enfim... E eu deitei refletindo sobre isso, e sabe, pedindo a Deus que Ele aquietasse meu coração, pedindo a Deus que Ele me desse uma noite de paz, de tranquilidade, né? E foi assim minha noite de ontem, né? A Keurine tá dizendo que tá tenso sim, né? Que hoje ela foi trabalhar com fone de ouvido para conseguir desligar um pouco de tudo isso. A gente tem mesmo, né? Fazer essas desconexões. Mas sabe o que aconteceu hoje de manhã? Hoje de manhã, meu nível. Gente, não que a ansiedade tivesse passado, não que as coisas tivessem mudado, porque nós estamos vivendo no mesmo mundo, ok? Nós estamos vivendo aqui no Brasil, Goiânia, né? Então, assim, algumas regiões com maior tensão, outras com menor tensão em relação à questão do coronavírus, mas essa é a nossa realidade no momento. Então, não é que as coisas fora tivessem mudado, mas algo dentro de mim hoje de manhã amanheceu diferente. E aí me veio um estalo assim, sabe? Eu pensei assim, poxa vida, quando a pessoa tá infectada, tem aquela experiência da quarentena, né? A quarentena, que é o tempo de incubação de um vírus para a pessoa então ficar totalmente livre e ela estar bem e os outros estarem bem. E a quarentena, ela tanto pode ser para aquele que está infectado, mas a quarentena também é para aquele que não está infectado, para ele não se infectar. Então tem alguns processos assim, né, que acontecem e que recebem esse nome de quarentena. E aí me veio um estalo assim, sabe, puta, se tivesse uma quarentena do bem.
sabe, uma quarentena onde nós pudéssemos passar um período de isolamento do mal, um período de isolamento do negativo, um período de isolamento da tristeza, um período de isolamento dessas coisas que não... Porque se a gente parte das notícias, vem como forma de precaução e nós temos que recebê-las, mas parte da notícia é o arauto do mal, entendeu? É o povo tocando terror. Então, sabe esse isolamento? Nossa, se tivesse, eu acho que era disso que eu tava precisando ontem à noite. Eu acho que era disso que ontem à noite eu precisava. Eu tava precisando de que alguém me dissesse alguma coisa que me levantasse, sabe? Que me tirasse daquela descarga que eu tava vivendo. E aí eu pensei assim, gente... O que não existe pode passar a existir a partir do nosso desejo. E eu falei, já sei, vou fazer uma quarentena do bem. E aqui tô eu, comemorando o meu aniversário, começando então essa proposta. É uma proposta para a qual eu tô te convidando. Gente, chama seus amigos, chama o povo, marca o povo. Eu tô fazendo aqui pelo Instagram, tô fazendo também pelo Facebook. O pessoal tá acenando aqui no Facebook, mas como o tablet tá atrás do meu celular, então nem dá para comunicar com o pessoal do Facebook. Mas chama o povo, está decretado hoje, 18 de março de 2020, o dia do meu aniversário, um dia que para mim é um dia tão feliz, eu quero dar isso como presente para mim mesma. Esse é o meu presente, é o presente que eu me dou, já que nós optamos aqui em casa de ficarmos reclusos nesse nosso aniversário, seguindo nessas instruções, com cuidado mesmo, cuidado conosco, cuidado com os nossos familiares, cuidado com os nossos amigos, né? Pra gente realmente tá se preservando dentro de casa. Então eu pensei, o que pode ser o meu presente? Então pronto, esse é o meu presente. Começar hoje com você essa quarentena do bem. E como é que vai ser essa quarentena do bem? Então vou te dizer como é que vai ser esse troço que nasceu hoje na minha cabeça, porque hoje eu amanheci inspirada. Você sabe o que deve ser? Deve ser a inspiração do meu 49º aniversário. Do alto do meu 40º. Gente, o negócio é o seguinte, tá? O tempo tá passando. O ano que vem eu faço 50. Ai, tá chegando. Ai, meu Deus. Mas do alto do 49º aniversário, eu me dou esse presente. De começar aqui com você algo que ontem à noite eu senti que fez falta pra mim. E que hoje de manhã eu acordei pensando, olha, se tivesse isso ia ser bacana. E eu fiquei pensando, inclusive, o seguinte, né? O que me veio à mente, a revelação completa do que me veio à mente hoje de manhã foi o seguinte. Eu sou psicóloga. Tenho atuado há 25 anos, né, nessa profissão que eu amo, pela qual eu sou apaixonada, que é de apoiar pessoas a estarem melhor. Veja, o estado interno, ele independe do estado externo, gente. Se o seu estado interno, para estar bom, saudável, positivo, depender do estado externo, você tá no sal, você tá full, entendeu? Não pode, não é assim que vai funcionar. O estado interno precisa estar ok, independente do estado externo. Eu tenho trabalhado isso com os pacientes, eu tenho trabalhado isso em sala de aula com alunos, eu tenho trabalhado isso nos cursos de PNL, né? Esse final de semana mesmo a gente fechou mais uma turma aí de PNL, né? Antes do governador decretar aí que era para fechar as coisas. Nós estávamos em sala de aula, então fechamos no domingo aí mais uma formação em PNL, né? Graças a Deus, dentro do tempo certo. Foi um final de semana incrível. Então eu tenho apoiado pessoas em diversos níveis, quer no nível, né, quer numa relação pessoal, quer em relação com grupos. É disso que nós precisamos. Eu também preciso. Ontem à noite eu dormi com taquicardia. Meu coração estava batendo além da medida. Eu falei pro meu coração, calma, meu filho. Você é um coração jovem. Você é um coração que está fazendo 49 anos desde que você nasceu aqui, né? Porque tem que contar os 9 meses da mãe. Na barriga da mãe. Falei, calma, coração.
E era disso que eu tava precisando ontem. Você sente que você precisa disso às vezes? E sabe, nesses momentos de crise nós precisamos muito, 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 muito disso. O Brasil está vivendo um momento de grande tensão, né? Grande tensão com essa questão do coronavírus. E a tensão é grande até porque a gente vê a história, né? Então, tem a tensão do que eu estou vivendo, mas tem a tensão da história que eu escutei. E a mente não distingue realidade real de realidade virtual. Então as histórias que nós estávamos escutando desde dezembro lá na China, elas estão aqui interiorizadas para nós. Só que a princípio a gente dizia, eram histórias de outros lugares, né? De lugares longínquos, além mar. E aí de repente a coisa foi chegando perto, e fiz, nossa, agora é com a gente. Então tem o peso do que nós estamos vivendo, né? Realmente dos riscos que nós estamos vivendo, mas tem o peso das histórias que nós acumulamos aí na nossa mente. E nesse momento, é um momento em que se a gente não tomar cuidado, a gente descompensa. Então a minha primeira preocupação, e agora, né, me posicionando então nessa proposta de 40 dias de lives, durante 40 dias eu quero estar com vocês. E quero que vocês estejam comigo. Vai ser meu presente de Niver. Então, nesses 40 dias de live, nós vamos fazer uma corrente do bem, uma corrente de positividade. 40 dias, vai ser a nossa quarentena do bem, ok? A nossa quarentena onde nós não vamos permitir que essa expectativa do mal, essa negatividade, esse medo para além da medida tome conta de nós. Porque lembre-se, regra número 1, o modo como eu estou dentro de mim deve ser independente das coisas que estão acontecendo fora. Parece estranho, né? Parece estranho porque o mais natural é que emocionalmente eu venha reagir às questões externas. Isso é o natural, ok? Se você reage emocionalmente às questões externas, tudo bem, você é uma pessoa normal. Mas eu estou te convidando para sair deste padrão da normalidade, para alcançar um nível de ser alguém extraordinário. Topa? Topa subir para um nível onde você possa atingir o extraordinário? Onde você consiga criar barreiras de maneira que não é o externo que vai predeterminar suas condições internas? Pode ser que você que está me escutando agora tenha uma certa dúvida se isso é possível ou não. Pode ser. Mas assim, eu quero te dizer que isso é não só possível, como é algo totalmente alcançável. É algo com garantia e vai te dar muitos resultados bons. Quando eu pensei em 40, eu fui relembrar um pouquinho o significado do 40. Porque lógico que a gente tem essa coisa da quarentena, né? Que eu já havia falado anteriormente, de deixar um paciente que está infectado 40 dias sem contato, ou de pessoa que não está infectada ficar ali resguardada para não entrar em contato com quem está infectado, essa coisa toda. Mas o número 40, ele carrega em si um simbolismo interessante. E quando a gente pensa em 40, né? Olha que bacana. 2 grandes mestres, e aí eu vou recorrer aqui ao universo judaico-cristão, né? Posto que a nossa cultura é uma cultura judaico-cristã. Então são 2 referenciais que minimamente você já ouviu falar em algum momento da sua vida. Então eu vou recorrer a 2 grandes mestres. Moisés, né? Moisés relata, né, a história dos hebreus que quando ele subiu ao monte, logo depois que eles saíram do Egito, eles precisavam de uma regra, de uma lei. Eles não tinham uma ainda, porque eles eram escravos, então eles não tinham leis próprias, eles eram escravos no Egito. E agora, pela primeira vez, eles estavam livres como uma nação, mas o que eles iriam fazer com toda aquela liberdade? Eles não tinham, então, regras que estabelecessem para eles, enquanto povo, enquanto nação, os rumos, né? E aí Moisés subiu no monte para poder receber de Deus essas leis, né? Foram os 10 mandamentos, a tábua dos 10 mandamentos, né? E conta a história que ele passou 40 dias lá. Foram 40 dias na espera de receber essas leis. Interessante, né? E aí a gente tem um outro correspondente agora, né, no Novo Testamento, que é Jesus, que antes de começar o seu ministério, ele vai para o deserto.
né? Então ele tinha coisas grandiosas para realizar, foram 3 anos de ministério, né? 3 anos realizando coisas extraordinárias, curando pessoas, ensinando coisas, e sobretudo, né, 12 discípulos ali, ensinando 12 homens ali muito proximamente a ele. Mas antes dele começar esse ministério dele, ele foi pro deserto e ele passou 40 dias no deserto. O número 40, ele é um número com significado. O número 40, ele anuncia alcance de sabedoria. O número 40 anuncia para alguns povos completude. Eu estava buscando aqui nos meus compêndios de símbolos que, por exemplo, na Rússia, não se fala, às vezes a gente fala assim, nossa, tem que contar até 100. O número da paciência é como se fosse um ponto né, chegou no 100, então é o ponto máximo, né? E na Rússia eles falam, vou ter que contar até 40. 40 é para eles o nome da completude. Então algumas culturas trouxeram o número 40 como a ideia da completude para dentro do seu próprio vocabulário comum do dia a dia, né? Então 40 é isso, né? Fala-se das mulheres que ao entrar nos 40 entra na idade da loba. O que é a idade da loba? É a idade da independência, entendeu? É a idade da plenitude, da maturidade. Então, o número 40, ele carrega esses elementos assim. Então, nós vamos fazer uma caminhada de 40 dias. É esse o convite que eu tô fazendo para você, né? A nossa quarentena do bem, a nossa quarentena do bem-estar, a nossa quarentena da saúde, a nossa quarentena do fortalecimento. E o número 40, eu quero evocar aqui esse símbolo do 40, né, como força da sabedoria e da completude, para que a gente possa, em 40 dias, alcançar esse coração sábio, né, alcançar esse espaço de bem-estar. Tá curtindo a ideia? Tá achando interessante? Não esquece, eu tô contando com você para chamar o povo, sabe por quê? Gente, do mesmo jeito que o mal contamina, o bem, ele também tem poder. Se a gente começar aqui agora a cutucar alguém, esse cutucão que você fizer com alguém, ele vai fazer diferença. Então, uma pessoa que você chamar para participar desses nossos 40 dias, dessa nossa quarentena do bem, uma pessoa que você chamar é alguém que pode receber esse alento no momento de necessidade, como eu senti que eu precisava ontem e que eu continuo precisando hoje, né? A gente não vai se desligar do mundo, até porque a gente precisa saber de certas coisas, né? Para nos precavermos, nós precisamos dessas informações, mas nós não vamos compactuar com os arautos do mal, não. Pelo contrário, nós vamos nos tornar arautos do bem. Essa é meu convite aí para você. E aí, em cada um dos nossos encontros, em cada vez que eu vier aqui bater papo com você nesses 40 dias, eu quero trazer uma história, tá? Uma história que possa servir como um ícone, sabe? Para nos orientar, porque as histórias, as parábolas, elas falam fundo no nosso coração, né? E elas têm o poder de trazer pra gente essa conexão com o transcendente, essa conexão com esse universo de sabedoria que está esperando pela gente, né? Então eu quero a cada encontro aqui trazer uma história e a de hoje é a seguinte. Essa é uma lenda oriental. Alguns atribuem aos chineses, outros a outros povos, mas assim, sempre é uma lenda que a gente vê no arcabouço oriental. Então, tinha um grande imperador. E esse grande imperador, ele tinha alcançado tudo aquilo que o seu coração desejava. Ele tinha um grande reino, ele tinha súditos maravilhosos, ele tinha uma família maravilhosa, ele tinha riquezas, ele tinha poder. E ele entendia que a sabedoria era algo importante e ele compreendia também que existem momentos em que, às vezes, se não houver uma palavra de sabedoria, a gente não sabe. Entenda, ele já era sábio, né? Porque só de perceber que precisava ter para si uma palavra de sabedoria para fazer a diferença, isso já era um ponto de sabedoria, né? Já era um ponto de sabedoria em si. Então ele procurou de todos os sábios do seu reino aquele que demonstrava uma maior profundidade. E ele pediu-lhe no seu aniversário um presente. Ele disse, né? Era o aniversário do imperador e ele pediu para o sábio um presente. Ele disse, olha,
Eu tenho aqui esse medalhão, né? Imagina que seja um medalhão mais ou menos como essa minha pedra aqui, né? Mas com um espaço que pode guardar algo dentro. Ele disse, eu quero que você escreva para mim uma frase que abarque uma sabedoria tão profunda, que possa me valer no momento de grande necessidade. E eu não vou ler isso, hoje é o meu aniversário, você vai me dar de presente, mas eu vou guardar aqui e eu não lerei. Eu só lerei no momento de grande necessidade. Portanto, escreva algo que me sirva. Que peso, hein? Que responsa! Mas aquele sábio, ele tinha profundidade. Ele era alguém que realmente tinha o potencial de se conectar com o transcendente, trazer, né? Trazer para a Terra, emanar essa luz, né? Essa experiência divina. E ele escreveu algo e dobrou e guardou no medalhão que o imperador sempre carregava consigo no peito. E esse imperador, em várias oportunidades, ele esteve curioso para saber o que estava escrito lá, mas ele não abriu, porque ele disse, eu vou abrir no momento de grande necessidade. A vida é assim. Existem momentos que nós necessitamos muito. E se você não carrega consigo uma palavra de sabedoria, pode ser que nesse momento de grande necessidade você se sinta vazio. Não sei se você está se sentindo um pouco assim agora. Às vezes as perdas da vida nos faz sentir assim, às vezes são as dificuldades, o estresse do dia a dia, enfim, né? Com certeza esse peso emocional que nós, enquanto nação, estamos vivendo, né? Com essa questão do coronavírus e tudo isso nos deixa fragilizado emocionalmente, é natural que deixe. E esses são momentos nos quais a gente precisa, sabe? Ter essa palavra de sabedoria e é interessante o símbolo, né? Porque ele guardava no medalhão, o medalhão fica onde? No peito. Percebe o símbolo disso? A palavra de sabedoria é algo que você carrega dentro, algo que você carrega no peito, algo que você carrega no coração, algo que você carrega na tua alma. A palavra de sabedoria é algo que está dentro de você, de maneira que quando você mais precisar, ela vai emanar para você e vai te sustentar. Bom, mas voltando à história, conta, né, a lenda que os inimigos vieram de assalto numa noite e por mais que o exército desse imperador fosse um exército muito poderoso, naquela noite em especial as coisas não deram muito certo. E o fato é que eles mataram muitas pessoas, conseguiram adentrar o palácio e aquele imperador teve que sair fugido. Ele foi escoltado ali pelos seus principais homens, né? E fugiu, e o seu reino foi tomado. E a sua família foi morta. E então agora ele estava sem nada, sem ninguém, sozinho na floresta. E naquele momento em que tudo lhe faltou, em que nada do que ele tinha um dia, como tão poderoso imperador que ele era, ali tudo lhe foi roubado. Naquele momento de total vazio nessa experiência da materialidade, ele pensou, poxa vida, esse é o momento. Acho que não vou ter outro momento de mais necessidade do que esse. Então ele disse, agora é a hora. E ele pegou o medalhão, abriu o medalhão e tirou de lá a frase. E ele abre a frase e ele lê, tudo passa. Essa é uma palavra forte. Tudo passa. E então ele leu aquilo e ele conseguiu encontrar força naquelas palavras, porque, poxa, se toda a glória que ele teve passou e agora ele estava ali naquela situação de tamanha miséria, dificuldade, ele pensou, então tudo passa, mas esse meu momento de dor e de sofrimento também passa. E nessa experiência, dessa frase de sabedoria, ele encontrou força para sobreviver, para lutar, para guerrear. E reza a lenda que ele se fortaleceu, conseguiu novamente ir atrás de parte do seu exército que estava também perdido ali pela floresta. E ele conseguiu aí, a duras penas, mas ele conseguiu tomar o reino dele de volta. E então ele estava no seu discurso de posse do seu trono novamente. E naquele discurso ele começou a ser tomado pelo ego de novo, sabe? Porque gente, o discurso do ego é extraordinário, né? Quando você se sente muito poderoso, muito poderosa, que é exatamente como talvez nós não
nós não possamos, né, dar essa permissão, né, para que esse discurso egóico venha. Mas enfim, aquele imperador naquele momento, o ego dele começou a gritar. E quando o ego dele começou a gritar, ele se deu conta de que o ego estava gritando. E ele lembrou da frase: tudo passa. Eu penso que olhar, né, para os nossos irmãos chineses, italianos, irmãos, todos nós vivemos a mesma humanidade. Nós somos todos co-irmãos de uma mesma experiência humana na face dessa terra. Então, quando a gente olha para o sofrimento que esses nossos irmãos passaram e estamos amedrontados com o sofrimento que nós possamos vir a passar, esse é um momento, assim, sabe, é um momento icônico para a gente entender, gente, não é hora de ego, não é hora de ego. Acho que foi um pouco nessa, sabe, eu não tava com medo de pegar coronavírus de ninguém fazendo festa de aniversário hoje, não tinha muito a ver com isso, sabe? Eu sou muito boa, muito relax, não tinha a ver com isso, tinha a ver com a questão, não tem a ver comigo, sabe? O momento Brasil hoje que nós estamos vivendo não tem a ver comigo, não tem a ver com você, não tem a ver com ego. Tem a ver com entender que todos nós somos co-participantes de uma experiência. E enquanto co-participantes dessa experiência, nós precisamos nos unir. Não é ego, não sou eu, não é o ego inflado. E entender que tudo passa. A glória passa? Passa. Mas sabe, o momento de dor também passa. O momento de reclusão passa. Vai chegar a hora que eu vou fazer minha festa. Vai ser em abril, vai ser em maio, não sei o que vai ser. Quando passar essa confusão, fazer minha festa, eu vou abraçar todo mundo, beijar todo mundo. Ok. Tudo passa. A glória passa, mas a dor também passa. Então é essa a sabedoria que eu quero evocar hoje, né, dessa história. Então se você hoje à noite, hoje eu tô bem, hoje eu tô tranquila, meu coração tá batendo num ritmo normal. Hoje eu tô legal. Ontem eu tava muito não. Então, se você tá se sentindo assim, um pouco ansioso demais, um pouco ansiosa demais, lembre-se, tudo passa. Tudo passa. Esses momentos de ansiedade vão passar, esse momento de reclusão vai passar, tudo passa. E se nós nos conectarmos nessa ideia de que tudo é passageiro, então nós vamos entender que a nossa existência aqui na Terra, ela é maior do que simplesmente o meu ego para ser massageado. E quando a minha existência aqui na Terra não tem a ver com simplesmente o meu ego ser massageado, as coisas ganham uma outra dimensão. Ganha uma dimensão extraordinária. Então, eu quero dizer assim, quão feliz eu estou, né? De poder estar fechando a minha noite de aniversário de uma forma diferente, bem diferente. Quando que eu imaginava que isso ia acontecer? Gente, se não fosse essa experiência do coronavírus, não agora. Uma pessoa festeira que nem que eu, rueira que nem que eu, não ia acontecer. Mas eu tô fechando essa minha noite de aniversário, minha, do Lindomar, né? Assim, com essa sensação de positividade, de entender que tudo passa e estar com o meu coração muito tranquilo, sabe? Na presença de Deus, que acima de tudo é quem cuida de nós. Acima de tudo é quem nos dá o fôlego de vida. Ele escolheu me trazer à luz dessa existência no dia 18 de março de 1971. E só ele pode determinar o dia que ele vai fazer meus olhos fecharem para iniciar um novo processo, numa nova experiência, numa nova dimensão. Então, tudo que nós fazemos aqui está debaixo dessa intencionalidade do divino, nessa intencionalidade que está para muito além do ego. E nesse entendimento de que tudo passa, eu quero fechar essa noite agradecendo você por estar aqui comigo, né? Nesse momento virtual, né? Que bênção que é essa virtualidade também, né? A gente
fica sozinho, nem estando recluso. Então quero agradecer a tua presença aqui comigo e quero te dizer que eu te espero amanhã e a gente vai fazer, é a nossa quarentena do bem. Chama o povo para participar e vamos nos fortalecer, porque esse fortalecimento da nossa alma, esse fortalecimento da nossa mente, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, é algo que nós necessitamos para passar pelos dias difíceis e chegar do outro lado inteiros. Conto com você. Posso contar? Eu sei que eu posso. Então te encontro amanhã novamente e vou descer, porque a Priscila tá fazendo um bolo pra mim. Um bolo que nós vamos comer só nós três. Ai, a Frederic não está conosco aqui essa noite, então nós três comer esse bolo aqui em casa, em reclusão, mas em muita alegria, por entender que tudo passa. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão a Deus pela vida, pela dádiva de mais um dia, de mais um aniversário. Gratidão a você por estar comigo nessa minha data especial. E gratidão pela jornada de 40 dias que nós faremos aqui. Beijo no coração.